Olá pessoal, eu sou Francisco, seu professor de Sociologia, e nós vamos hoje ter mais uma aula. Dessa vez eu vou retomar uma aula que foi ao ar no Centro de Mídias no dia 25 de fevereiro, ministrada pelas professoras Fabiana e Jennifer, e vou fazer aqui uma releitura dessa aula. Vou aproveitar o material que elas apresentaram para dar a mesma aula. Para quem já viu aquela aula no Centro de Mídias, talvez ver apresentada de uma forma diferente enriqueça a compreensão da aula. Para quem não viu, vai ter a oportunidade de vê-la comigo, e se quiser, eu vou deixar o link no Classroom do Google para que vocês possam assistir aquela aula também lá no YouTube. Tudo bem? Vamos à nossa aula então. O título da aula é uma retomada, como vocês estão vendo aí, e o título da aula é Naturalmente Diferentes. Uma retomada. Uma retomada significa que nós estaremos retomando ou revisitando conceitos que vocês já viram no primeiro ano. Então nós vamos relembrar aquilo que nós já vimos no primeiro ano, para podermos, a partir daí, prosseguirmos para outros elementos do conhecimento da sociologia. Tudo bem? Vamos passar rapidinho. O objetivo dessa aula é compreender que a humanidade só existe na diferença, ou seja, a humanidade, o conjunto do ser humano, de seres humanos, não é homogêneo, os seres humanos não são iguais, nós somos diferentes, e isso é essencial para sermos o que somos. A aula também retoma o conceito de desnaturalização. O que significa esse conceito? Ora, ele parte do princípio que na sociedade nada é natural. Tudo aquilo que fazemos e a maneira como fazemos as coisas são culturais, são construções histórico-sociais. Vivemos do jeito que vivemos e fazemos as coisas como fazemos porque aprendemos na sociedade que aquela é a maneira correta de fazer as coisas. E veja, como nós sempre fazemos aquilo daquela forma e sempre vemos as outras pessoas agindo também da mesma forma, nós temos a tendência a achar que aquilo que nós fazemos é natural. Ora, mas será que é mesmo? Será que outras sociedades fazem as mesmas coisas do mesmo jeito que nós fazemos? Então, para que a gente consiga entender a sociedade, mesmo aquela em que nós vivemos, e para que a gente consiga intervir na sociedade quando necessário, nós temos que entender que aquilo que nós fazemos tem muito pouco de natural. Ora, você pode falar para mim, professor, mas comer é natural? Sim. Mas a maneira como nós comemos é natural? Os alimentos que nós comemos são naturais? E veja, é claro que são. Mas o que eu quero dizer, é natural para a humanidade, ou seja, todos os seres humanos se alimentam da mesma maneira e das mesmas coisas? Ou isso é aprendido, isso é determinado pela nossa cultura?
O exemplo que está na tela, que as professoras deram, é um exemplo interessante, que, veja, não é só a forma como nós nos portamos que é cultural, que não é natural, mas também aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos que é certo ou errado, são construções da sociedade. Então, está aí um pensamento, que é um pensamento comum. Eu já vi essa forma de pensar diversas vezes, talvez vocês também já tenham visto, né? Alguém diz que é natural que exista desigualdade social. Ora, é normal que as coisas sejam assim, sempre foi assim. Quando eu falo em desigualdade social, eu não estou falando das diferenças naturais que existem entre seres humanos, né? Não é diferença de cor de pele, não é diferença de sexo ou de idade, embora a gente possa ver mais tarde que essas coisas podem estar ligadas, né? Mas quando eu falo em desigualdade social, eu estou falando do fato de que uma parte da sociedade tem acesso a determinadas coisas que são úteis e desejáveis, e a grande maioria da sociedade, por N motivos, não tem acesso a essas mesmas coisas. Ou seja, nós vivemos numa sociedade onde alguns têm muito e a maioria não tem nada. Se nós encararmos isso como natural, se nós achamos que é natural que as coisas sejam assim, então não há o que fazer, né? Então resta-nos lamentar o sofrimento da população. Agora, se nós entendermos que a sociedade é estruturada de maneira que isso aconteça, de que estas diferenças são construídas ao longo da história na sociedade, ou seja, que é uma construção sociocultural, socio-histórica, então nós podemos apresentar sugestões para intervir, para mudar essas coisas. Então é por isso que o conceito de desnaturalização é importante, para que a gente perceba que aquilo que a gente acha que é normal, natural, na maior parte das vezes não é. Continuando, uma característica do ser humano é que nós produzimos cultura. As formas como nós nos comportamos em sociedade, as coisas às quais nós estamos acostumados a achar natural, são na verdade culturais. Veja, as gravuras trazem alguns exemplos de coisas que são normais na nossa sociedade. Nós temos aí um funeral, nós temos uma pessoa comemorando provavelmente o seu aniversário e temos uma mulher aí no seu casamento, né? E nós olhamos para essas figuras e é natural que seja assim. Ora, sempre foi. Mas será que todas as culturas enterram os seus mortos da mesma forma? Será que em todas as culturas se celebra aniversário ou outras datas festivas da mesma maneira? Ou se casam da mesma forma? Se nós analisarmos bem, nós vamos ver que estas figuras que vocês estão vendo aí são figuras normais em sociedades mais ocidentais,
mas em sociedades cristãs. Outras culturas vão fazer as mesmas coisas de maneiras diferentes. Qual cultura está certa? Qual cultura está errada? Cada cultura tem o seu jeito de ser. Ora, e o que é cultura? Cultura, no seu sentido mais amplo, é o conjunto de todas as produções humanas. Nós costumamos dizer, em filosofia, que cultura é tudo que o homem faz que modifica a natureza e que permite a ele sobreviver. Outros animais transformam o meio ambiente, sim. É bastante famoso o castor norte-americano, que transforma a natureza em volta dele a ponto de interferir na vida dos outros animais que vivem naquele mesmo ambiente. Então o castor também tem cultura? Não. A diferença entre o castor e o ser humano é que nós, ao transformarmos a natureza, nós aprendemos com ela e transmitimos esse conhecimento para as futuras gerações. E ao aprendermos, nós temos a oportunidade de mudar aquilo que fazemos e a forma como fazemos. Um castor ou outro animal que modifica a natureza vai agir sempre da mesma forma. Por quê? Porque a forma como ele age é determinada pela natureza. É aquilo que nós chamamos de instinto. O ser humano é um ser cultural. E como cada povo tem a sua cultura, que é determinada pela trajetória histórica desse povo, cada povo vai ser diferente do outro, vai ter hábitos diferentes dos outros, vai viver de maneira diferente dos outros. E como eu falei, as diferenças de cada povo são determinadas pela história de vida de cada povo, pela trajetória de vida de cada povo. São influenciadas pelo ambiente onde esse povo viveu, onde se desenvolveu, pelos conhecimentos que eles adquiriram ao longo do caminho. E isso vai fazer com que cada povo tenha a sua história e, portanto, tenha o seu jeito de ser. Nós vemos essas diferenças, por exemplo, na alimentação. Cada povo tem os seus pratos típicos, as suas comidas tradicionais, e isso se deve à oferta ou à disponibilidade de alimentos que esse povo encontrou ao longo da história e que levou ele a desenvolver pratos típicos de cada região. É claro que hoje nós temos pratos típicos do mundo inteiro, mas nós sabemos reconhecer de qual povo, ou pelo menos na maior parte das vezes, nós sabemos reconhecer a qual povo pertence aquela determinada culinária, né? Porque ela é típica daquele povo. Somos diferentes também na maneira como nós expressamos a nossa religiosidade, o nosso relacionamento com o divino. E também isso depende da história de cada povo. Ora, vemos também as diferenças na nossa arquitetura, como vocês podem ver nas gravuras. Cada povo desenvolve a sua arquitetura de acordo com os materiais que tem à mão, que tem à disposição, e de acordo, claro, com os conhecimentos que ele adquire da natureza.
como nós adquirimos a cultura? Como nós aprendemos a nos relacionar na nossa sociedade? Ora, como eu falei lá atrás, o castor americano sabe o que sabe e sabe fazer as coisas que ele sabe devido aos seus instintos. A natureza determinou nele como agir. Já o ser humano não é assim. O ser humano precisa aprender a agir em sociedade. O ser humano precisa socializar-se. E a socialização é o processo pelo qual nós aprendemos a viver na sociedade. E nós vimos no ano passado que é um processo em duas etapas. Nós temos a socialização primária, que é aquela etapa onde nós aprendemos com a nossa família como nos portarmos, como agirmos, como sermos. Aprendemos, claro, também a falarmos e como falarmos. Ou seja, é aquilo que acontece no seio da família. No primeiro momento, nós temos a tendência a achar que aquilo que a nossa família faz é o natural e que todo mundo faz do mesmo jeito. Até que nós começamos a ter os primeiros contatos com as pessoas fora de casa, fora da família, seja na escola, seja através da igreja, seja através do clube, seja através dos amiguinhos do bairro. Nós começamos a perceber que as outras pessoas, as outras famílias fazem as mesmas coisas, mas de maneira um pouco diferente daquela que nós fazemos. E nós começamos a perceber que para que nós consigamos conviver com essas outras pessoas, precisamos adaptar a nossa maneira de ser à maneira de ser delas. Ou seja, nós estamos aprendendo a viver em sociedade além da família. A essa etapa nós chamamos de socialização secundária. E ela começa ali logo depois da socialização primária e se estende por toda a nossa vida. Nós nunca deixamos de aprender. E nunca deixamos de aprender porque nós nunca deixamos de mudar e a sociedade nunca deixa de mudar. Afinal de contas, a sociedade, ela nada mais é do que a soma dos indivíduos que vivem em determinado local e convivem em determinado local. Portanto, cada indivíduo, com o seu jeito de ser, com a sua forma de ser, vai influenciar a sociedade e será influenciado por ela. Aí fica uma pergunta que as professoras deixaram na aula e que, apesar de parecer simples, não é. Se nada na cultura é natural, tudo é construção social, por que então os seres humanos tornam-se preconceituosos? Gente, essa questão ela não é uma questão apenas da sociologia, ela é uma questão que pode ser respondida pela filosofia, pela história, pela geografia e até mesmo pela biologia. Todas essas disciplinas poderiam contribuir para responder a essa questão. Claro que cada uma sob um aspecto diferente, né? Mas, como nós não temos aqui a oportunidade de conversarmos com todas as disciplinas agora, talvez tenhamos no futuro, nós podemos dizer que hoje, agora, o ser humano torna-se preconceituoso porque aprende a ser.
Não há nada na natureza hoje, no momento atual em que nós estamos vivendo, e já há muito tempo, tá? Que justifique os preconceitos humanos. Né? Uma criança, se nós falarmos, por exemplo, do preconceito ou dos preconceitos raciais, e se você observar uma criança pequena brincando com outras crianças, você vai perceber que ela não vai demonstrar nenhum tipo de discriminação, seja pela forma de cabelo, forma de olhos, cor da pele ou o que for. A criança só vai aprender, só vai começar a discriminar outras pessoas pelos seus traços secundários quando aprende a fazê-lo. E aprende como? Aprende ou na família, ou aprende com os amigos, né? Então, nós nos tornamos preconceituosos porque aprendemos a ser. Aí as professoras trazem uma definição de o que é ser diferente e uma definição de desigualdade, né? Quando a gente fala em sociedade, importa-nos saber que todos nós somos diferentes, portanto, ser diferente não é nenhum problema, muito pelo contrário, a diferença nos enriquece, a diferença nos faz aprender mais, né? Conhecer, portanto, pessoas de outras culturas, de outras etnias, de outras religiões, enriquece o nosso ser, né? Então, ser diferente é bom. E também aí o conceito de desigualdade, que parece bastante com o conceito de diferença, tem a ver com o conceito de diferença, mas quando a gente fala em desigualdade na sociedade, nós estamos falando das diferenças de oportunidades que alguns grupos têm frente a outros, né? E que nós, como a gente viu lá no começo, tendemos a achar natural, né? E esta desigualdade, ela está de alguma forma ligada às diferenças que temos, sim, por motivos históricos e sociais. Por exemplo, nós somos um país racista. Não importa que tenha gente que queira dizer que não. É um fato, né? Nós vemos as pessoas, eu estou dizendo de uma forma geral, é claro que eu não vejo, e você, meu aluno inteligente querido, também não vê, né? Mas a sociedade, de uma forma geral, discrimina as pessoas de pele negra. E esta discriminação tem a ver com a história da socialização das pessoas negras na nossa sociedade, e dos brancos também, que aprenderam desde muito cedo, e eu estou falando muito cedo historicamente falando, desde dos períodos de escravidão, a ver o negro como inferior ao branco. E isso se perpetua mesmo depois que a escravidão acaba, 150 anos depois do fim da escravidão, e ainda a sociedade coloca empecilhos para que as pessoas negras tenham as mesmas oportunidades que têm as pessoas brancas. Mas
o cidadão que é branco e pobre tem dificuldade? Sim, ele é branco, pobre, ele tem dificuldade na vida. Mas o cidadão que é negro e pobre terá dificuldades maiores. Além da pobreza, a maneira como a sociedade o enxerga sendo negro. Há outras formas de desigualdade. Ora, uma sociedade como a nossa, centrada no consumo, onde você é importante por aquilo que consome, ela vai ver as pessoas mais velhas, o idoso, que é uma pessoa que está aposentado e não consome mais, ou pelo menos não consome tanto quanto consumia, como um estorvo, como alguém que atrapalha, e portanto não lhe dá o mesmo respeito que dá às pessoas mais jovens. Ah, professor, por que eu tenho que me preocupar com isso? Bom, se você não se preocupar com isso por motivos humanos, deveria se preocupar porque a sociedade que trata o idoso desse jeito assim hoje vai nos tratar dessa mesma forma quando nós formos idosos. Né? Então é importante a gente entender que a maneira como a sociedade age com as pessoas que são discriminadas não é uma coisa natural, é uma construção da sociedade. E que nós, por uma questão humana, podemos propor mudanças e agir de forma que as coisas mudem. E aqui, terminando, né, praticamente no final da aula, nós vemos que, diferente do que muita gente considera, né, nós ainda temos o medo do diferente, portanto criamos preconceitos. Na verdade, as diferenças são uma riqueza para a nossa vida. Como eu falei antes, conhecer pessoas, povos de outras culturas, que veem o mundo de maneira diferente da nossa, pode nos fazer valorizar a nossa própria cultura, faz com que a gente olhe para a nossa própria cultura de uma maneira diferente, compreenda melhor a nós mesmos, a nossa própria cultura, e ao trazermos elementos de fora, nós enriquecemos ainda mais a nossa cultura. Lembre-se que a sociedade brasileira é uma das sociedades mais ricas culturalmente do mundo, justamente porque ela é formada por diferentes grupos étnicos culturais. Então nós somos como somos graças a essas diferenças que compuseram a nossa cultura. Tudo bem? Gente, a nossa aula ela fica por aqui. As professoras perguntam como é que foi a aula, claro que elas estão perguntando da aula delas, mas eu passo essa pergunta para vocês, o que vocês acharam da aula, escrevam para mim, coloquem lá no e-mail, que eu vou deixar lá no Classroom para vocês. E espero que eu tenha contribuído um pouquinho para uma compreensão maior do fenômeno cultural, do fenômeno das desigualdades sociais e daquilo que a gente chama de desconstrução social, né? Ou melhor, desculpe, não é desconstrução social, é desnaturalização.
tá? O termo desnaturalização ele tem sido usado de maneira bastante banalizada ultimamente, especialmente nas redes sociais. Mas aqui eu espero que vocês tenham entendido um pouco, pelo menos, o que ele significa tecnicamente falando e de que forma ele pode nos ajudar a entender a nossa sociedade. Pessoal, obrigado, até mais e até a próxima aula.